Boa noite, gente. Como que vocês estão? Como que passaram? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Boa Gabriel. noite. Oi, Leia. Sejam bem-vindos. Boa noite. Agora sim, o pessoal tá entrando. Vou pegar no tranco aqui. Vocês estavam desanimados essas 2 semanas, mas agora descansaram. Oi, Dri. Foco. Gente, eu sempre tô com cara de acabada. Eu não sou uma pessoa fotogênica. Não, fotogênica só tem retoque, né? Mas videogênica eu não sou. Porque não dá pra fazer retoque nos vídeos, ao vivo. Dá um filtro aqui. Eu sempre tô com cara de assustado. E para variar, estou com dor de garganta, porque o ano tem 365 dias? 364. 65. 360. Dos 365 dias do ano, de dias, 360 eu tô com dor de garganta, os outros 5 é um intervalo para eu pegar gás para a próxima dor de garganta, porque... Então, vocês já sabem, né? Eu vou tossir, vou tomar água, vou espirrar meu borrifador aqui na garganta, meu spray, porque eu não sei o que acontece. Se alguém aí tiver donda ou otorrino, eu preciso de um médico para entender o que está acontecendo. Eu não aguento mais a minha garganta. Não sara. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham passado bem nas férias. Férias, na verdade, não foi férias, né? Porque nossa mentoria não parou. Pelo contrário, a gente só não fez os encontros em dupla, mas tivemos altos vídeos aí para vocês assistirem. Conseguiram assistir os vídeos? O que vocês acharam dos vídeos? Nem assistiram, né? Eu estou assistindo, doutora. Que bom. Excelente. Que bom, top. Tem os vídeos do Drive, se vocês viram lá, o Marcel organizou uma área de treinamento onde vocês entram. A gente vai passar para você, Leia, aqui depois, não sei se ele já te passou. Essa área de treinamento tem uma senha e ali vai ter vídeos. A gente liberou hoje os vídeos de medicina da família e comunidade. Então, para quem não está assistindo, já tem GO, ginecologia, obstetrícia, procedimento, medicina da família e comunidade. Que são vídeos curtos, onde a gente está falando do raciocínio ali. Tipo, ó, gente, tal tema, vamos falar de antavirose. Qual é a diferença de antavirose para leptospirose? Sabe? Se tiver esse sintoma aqui, é isso. Aí vocês venham para cá. É mais ou menos isso. É uma conversa sobre temas, bem curta, mas que eu acho que é bem legal. E aí, como que vocês podem usar esses vídeos? Vocês podem ficar assistindo ao longo do dia, tá ali de boa e assistir, como vocês podem também, eu fiz uma estação, né, fiz uma estação de aborto, preciso revisar o conteúdo, vai lá, procura um videozinho de aborto em ginecologia e dá uma assistida, tá? Aí vocês vão ver que a gente sempre juntou ali o aborto retido, o aborto incompleto, aborto total, ameaça de aborto. Então, num vídeo só, a gente vai debatendo ali os temas e fazendo essas comparações para ajudar vocês a entenderem como que vem o exame, o que vocês vão ver, sabe? Então, vai ajudar vocês nisso daí. E quando tiverem de boa, vão assistindo, sabe? Vão assistindo os vídeos. O Marcelo pediu para eu dar mais uns recados para vocês. Espera aí. Ele falou que ele vai entrar em contato depois com vocês para ver certinho a mensalidade desse mês. Deixa eu ver, peraí, que eu vou pegar a cola aqui do que é para eu falar para vocês. Tá. Comentar sobre a nova área de membros. Comentei. Sobre a nova área de membros, espero que vocês tenham gostado, eu acho que ficou mais fácil, eu vi que vocês estavam, a Dani estava um pouco perdida, sempre mandava lá, como que eu acesso tal vídeo, não, onde que tá a aula, então a gente trabalhou essas 2 semanas aí afinco para organizar esses vídeos. Os primeiros vídeos ali de GO não ficaram tão legais em termos de imagem, na verdade nossos vídeos, eu acho que dá para regravar todos, porque eu queria que ficasse mais bonito em termos de imagem, de som, mas eu também sou amadora, gente, não sou youtuber, não sei fazer, sou caruda, mas a gente chega lá. Uma hora eu vou entender como mexe com edição, vou aprender, eu prometo que eu vou regravando os vídeos. Mas conteúdo tem, não tá perfeito, não sou youtuber, mas conteúdo tem. Outra coisa que ele pediu para falar também... tá. Ele soltou lá no grupo a lista. Vamos voltar com os nossos encontros, tá bom? Então, coloquem lá o nome de vocês, a dupla de vocês, aquela lista que ele mandou lá no WhatsApp, para vocês, para a gente já agendar e já voltar com os nossos encontros. E vai ter umas coisas diferentes, tá bom? Que coisas diferentes? Sabem que cada semana tem coisa diferente.
Essa quinta tem aula ao vivo normal, tem encontro em dupla. Continuo chamando vocês no privado para conversar. Semana que vem, na terça, não vai ter aula ao vivo. Por que não vai ter aula ao vivo na terça? Porque justamente por conta desses vídeos, a gente está acompanhando o acesso de vocês. E aí a gente está vendo que vocês estão atrasados ali com o conteúdo, com ver os vídeos. Então a gente não vai dar um encontro na terça, para vocês ficarem com a terça livre, para vocês poderem assistir os vídeos, tá? E aí depois na quinta tem encontro ao vivo de novo. Semana que vem tem umas dinâmicas diferentes, mas daí eu vou deixar para semana que vem, para não estragar a surpresa. E essa semana a gente volta normal. Outra coisa, o pessoal que já fez a prova, né? Já fiz a prova. Primeira vez, segunda vez. Eu tenho um vídeo que eu gostaria de assistir para ver se eu fui mal, para ver. Sim, escolham um vídeo, cada um de vocês. A ideia é que a gente assista todos. Mas escolham um, porque não dá para assistir todos de uma vez, né? Aquele que vocês tiverem tido mais dúvida na estação. E aí a gente vai assistir esse vídeo fazendo as correções. Essas correções, eu gostaria que fosse feita em aula, para que todo mundo tivesse acesso, todo mundo pudesse ver a estação. Por quê? Eu sei que dá uma vergonha, mas assim, aqui tá todo mundo para ajudar um ao outro. Isso ajuda muito quem tá vendo o vídeo do outro, sabe? Assim como você vai ver o vídeo de alguém, alguém vê o seu vídeo, isso ajuda muito. Então, se vocês permitirem, eu gostaria de pegar um dia um vídeo de vocês, colocar aqui e a gente ir pausando e a gente ir debatendo a estação, falando, olha como você estava fazendo, olha como você está fazendo hoje, o que você vai mudar, sabe? Para dar aquela explanada. E aí eu gostaria que a gente pudesse fazer isso em grupo, porque realmente ajuda muito o outro. Mas eu entendo a quem não se sentir confortável com isso, tá bom? É só uma ideia, uma sugestão, para quem se sentir bem, a gente faz. Quem não se sentir, não tem problema. Deixa eu ver se tem mais recado do Marcel. Seria muito bom, porque ajuda, né? E assim, como eu falo, assim, a Leia e o Lucas, eles estão entrando agora, mas a gente aqui virou uma família, uma amizade mesmo, tá sempre um ajudando o outro, já quebrou um pouco o gelo, não sei agora, depois do feriado, parece que depois do feriado a gente dá aquela regredida, né? A gente volta na etapa inicial até pegar no tranco de novo, mas a ideia é realmente um ir ajudando o outro. E aqui é o lugar para errar. Deixa eu ver o que mais recado. Acho que é isso, os recados dele. Bom, hoje nós vamos falar sobre atestado médico. Vou borrifar um negócio aqui. Comprei um forte. Eu borrifo. Eu sinto ele saindo pelo meu olho. É só assim, pra ver se vai a garganta. Atestado médico. Atestado médico. Atestado médico não. Desculpa. Atestado médico nós já falamos. Calma, gente. Deixa eu organizar meu pensamento, que eu tô acelerada. Eu voltei emocionada com vocês. No drive de vocês, na aba de clínica médica da 9ª semana, se eu não me engano, será postado 3 materiais que não estão no cronograma de vocês. São 3 materiais bônus. O que são esses materiais? É uma apostila com casos clínicos para vocês treinarem passagem de caso, tá? Vocês vão treinar passagem de caso. Outra apostila com prescrição, para vocês treinarem fazer prescrição. E outra apostila com 20 casos para vocês treinarem preenchimento de atestado de óbito. Então, tem os casos e tem o gabarito para vocês entenderem no material. E aí, eu estou fazendo uma apostila ainda, então a ideia é que sejam 4, mas de agora já tem 3 prontas. A quarta é que seja de atestado médico, para vocês treinarem preenchimento de atestado. Por isso que eu tô com o atestado na cabeça, que eu tava fazendo essa apostila. E aí vocês vão treinar esse material. Por quê? A gente já debateu isso. Não tem como eles fugirem da prática, da teórica. Tem que ser um receituário, uma conduta que envolve receituário, tem que ser passagem de caso, tem que ser atestado de óbito, tem que ser atestado médico. Renovação de receita é um receituário também, tá? Então, a gente tem que treinar essas coisas. E aí, já tivemos aula disso. Pessoal que não participou das aulas, assistam os vídeos, tá lá no Drive, lá naquela área de membro.
Vocês receberam uma senha, por enquanto é uma senha para todo mundo, mas depois a gente vai trocando e vamos colocando o login individual. Vou pedir para vocês não passarem para ninguém, isso é a área de membro de vocês, para quem está fazendo a mentoria. A gente consegue controlar o acesso, a gente consegue ver quem está acessando com um e-mail diferente, então eu vou pedir para vocês não passarem. E aproveitem para assistir os vídeos, de verdade. Espero que ajude muito. E esse material vai ser colocado lá. Por que esse material não vai ser colocado na pasta de como se fosse procedimento? Ele vai ser colocado como se ele fosse clínica médica. Porque não faz diferença. Receituário, passagem de caso, pode cair em qualquer área, pediatria, clínica geral, obstetrícia, pode cair em qualquer área. Como clínica médica é a que tem o maior número de temas, conforme a gente vai evoluindo as semanas da nossa mentoria, vocês vão vendo que os temas de procedimento vai acabando, de medicina da família vai acabando e vai ficando os temas de clínica médica. Então, a gente colocou ali no drive de clínica médica o acesso para vocês, tá bom? Colocou esse material como sendo de clínica médica. Alguma dúvida aqui com os recados do começo? Não, doutora. Não, até o momento não, doutora. Obrigada. Beleza. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar, só chamar aqui que a gente pausa a aula e esclarece as dúvidas. Então, vamos começar aqui com o atestado de óbito. Tá aparecendo na tela para vocês? Sim, tá aparecendo. Sim, positivo. Fechou. Atestado de óbito é um grande tabu para o INEP. Para o INEP. Por quê? Todas as vezes que eles colocaram atestado de óbito na prova do Revalida, a questão deu recurso. Eles conseguiram essa proeza. E aí, aquela coisa, se nem eles sabem preencher o atestado de óbito, o que a gente faz, né? Só que, como eu falo para vocês, o sistema é falho e o sistema tem erros. Não é para a gente odiar o sistema, é para a gente entender o erro do sistema e usar a nosso favor. Mesmo as questões dando recurso, eles não deixam de colocar atestado de óbito. É impressionante, sempre vem. Passa uma versão, passa uma prova, vem. E veio o atestado de óbito agora na prova do ENAMED. Então, quer dizer, é um tema que está ativo ali na prova do ENAR, ENAMED. É um tema que está ativo na cabeça deles. Então, a gente tem que treinar. Tá vendo essa porcaria dessa imagem que estou mostrando aqui? Essa imagem toda embaçada? Essa imagem embaçada é a imagem que tem no site do Ministério Público no termo de atestado de óbito. Espero que eles atualizem essa página, que mudem essa imagem. E é horrível. Eles literalmente tiraram uma foto e tacaram lá. E eu peguei a foto que eles tacaram lá e coloquei aqui. Para a gente entender como funciona. Então, assim, queria mostrar para vocês como está sendo mostrado lá. Mas não precisa sofrer. O que vocês precisam entender? Quando cai no INEP, geralmente cai, na prova teórica, geralmente cai aquelas duas linhas. E não é assim. A declaração de óbito, ela é extensa, ela é essa folha inteira. Quando a gente... Opa, alguém está pedindo para entrar aqui. Quando a gente pega esse atestado de óbito e dá aquela assustada, lembra que eu falei para vocês, não assustem. Não assustem com coisas grandes, com coisas que tem muita coisa escrita. Por quê? Tem cola ali dentro, tá? Tem cola ali dentro. Então, eu mostro para vocês não terem esse primeiro choque. O que é a cola da declaração de óbito? Quando vocês pegarem a declaração de óbito, vocês vão fazer assim, usar o esquema a nosso favor, cachorrada. Primeiramente, eu vou preencher a parte superior da declaração de óbito com todos os meus dados, incluindo o meu registro médico. Certo? Aviso que os campos que não forem preenchidos serão riscados para que não seja colocada nenhuma outra informação posterior à minha assinatura e o meu carimbo no final da declaração. Logo de cara, vocês vão matar isso, porque isso vai pontuar. É como se fosse um procedimento. Eu não preciso já ir seco fazer o procedimento. Existem coisas antes que pontuam. E o seu nome, o seu registro, riscar as linhas que você não preencheu, assinar e carimbar, são partes importantes, porque isso daqui é um documento médico legal, tá? Então, inclusive, tem aula sobre atestado de óbito, lá onde eu falo sobre as vias,
que via entregar para cada lugar, e eu vou deixar para vocês irem lá olhar essa parte, para estimular vocês a assistirem os vídeos, porque deu trabalho gravar esses vídeos, gente. Eu não sou youtuber, isso daí, vou ir lá. Eu gravava, falava errado, tinha que começar de novo. Teve uns que eu falei, gente, desconsidera, eu vou continuar aqui, tá? Porque eu tô cansada, mas, ó, eu vou arrumar aqui o que eu fiz errado. Mas deu certo, gente, o conteúdo tá bom, prometo. Então, vocês vão assistir. Curte e compartilha. Calma, tô feliz que a gente voltou. E aí, o que acontece aqui, então? Nesse momento que você faz essa primeira avaliação, a gente já pontua ali, a gente já deixa claro para o teu avaliador. Porque, às vezes, quando você for bater a cabeça no caso clínico, os casos clínicos de atestado de óbito são confusos, é por isso que dá muito recurso. Então, você já garantiu esses pontos do começo, para não ter dúvida de você errar, esquecer no final. Tá? De falar que você vai riscar os campos em branco, vou riscar os campos em branco, que não foram preenchidos. Verbalize algo nesse sentido. E não esquecer de falar que você vai assinar e carimbar no final após o preenchimento. Qual que é a essência do atestado de óbito? Separe sintoma de doença. Tá? Choque cardiogênico. Até pode ter no atestado de óbito. Mas o que é que causou... Aliás, choque cardiogênico não, choque. O que é que causou esse choque? Choque não é a doença, choque é o sintoma. Sepse. Você escreve lá, falência múltipla de órgãos. O que é uma falência múltipla de órgãos? É o motivo da morte? Não é. Falência múltipla de órgãos é sintoma. O que causou a morte? Sepse. Tá? Então, a gente precisa estar atento ao que causou a morte e separar isso de sintoma. Aí, aqui, vamos pegar um caso aqui para vocês entenderem. Eu vou mostrar para vocês atestados de óbitos preenchidos de forma errada, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Aqui a gente tem que traçar estratégias. Você pode traçar uma estratégia que começa pelo primeiro sintoma, tem gente que acha mais fácil, e vir do sintoma para a doença na cronologia. Ou você pode fazer de uma forma que eu acho mais fácil, que é, primeira coisa, identificar a causa da morte. Mas antes de eu falar isso, deixa eu só voltar aqui, uma coisinha que eu posso esquecer aqui. Esse papel tá aqui inteiro para vocês não assustarem. A parte da identificação vai aqui em cima. Tá vendo aqui do ladinho que tem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5? Então, quando cai em prova teórica, geralmente cai só essa parte aqui, ó, o número 5. É por isso que se acontecer de vocês verem essa ficha inteira lá, talvez vocês assustem, porque nós não estamos familiarizados. Então, agora não vai assustar mais, porque vocês viram aqui na mentoria. Número 1, não assusta. Lê aqui do lado, ó, identificação. Então, você vai verbalizar para a câmera. Na parte 1 da declaração, eu vou colocar todos os dados de identificação do paciente. Na parte 2, eu vou colocar a residência do paciente. Na parte 3, eu vou preencher com toda a ocorrência do paciente. Como ele foi encontrado, como ele foi trazido, o que aconteceu de acidente ou doença que levou a óbito. Na parte 4, só vou preencher se tiver morte fetal, ou seja, gestante que o bebê morreu, ou criança menor de 1 ano. Então, a parte 5, se você está numa estação de adulto, você vai verbalizar. A parte 5 não será preenchida, eu vou riscar os campos em branco. Olha a importância, se você já verbalizou lá em cima, e você esquecer de verbalizar agora, você já apontou. Tudo que for deixado em branco, eu vou riscar. Tá? Você já apontou nessa parte. A parte 4 é onde nós vamos descrever a história que levou a esse óbito. E a parte 4, vou aqui para essa folha que é mais fácil de visualizar, ela é dividida. Na parte 4, ela é subdividida em primeira parte e segunda parte. A primeira parte tem 4 linhas, A, B, C e D. A segunda parte tem 2 linhas, tá bom? Para vocês entenderem. E aí a minha dica é: encontrem a causa da morte primeiro. Esse atestado está preenchido errado. Vamos ler aqui, ó. O paciente, no dia 3 de 12, então, terceiro dia de 12,
ele começou a apresentar febre e vômito de moderada intensidade até o 6º dia, quando o grau se intensificou e foi levado ao pronto-socorro. Estava desidratado, 2º grau para 3, e apresentava sinais de desnutrição moderada. No dia 7, até aqui, a gente concorda que ele está vivo? Até aqui ele está vivo. No dia 7, apresentou aspiração de vômito, tendo desenvolvido quadro típico de broncopneumonia, comprovada pelo raio-x do dia 8. O quadro se agravou, apresentando febre e diarreia. Faleceu no dia 10. Porque tá dia 12, faleceu dia 10, o corpo ficou preso ali no ML. Isso é uma coisa que acontece. Então, vamos aqui. O que aconteceu com quem preencheu esse atestado de óbito? O médico, nesse atestado original aqui, ele não declarou a causa base que levou à morte dele. Naquela parte 1 ali, que vocês estão vendo aqui, o que ele colocou, né? Ele colocou desnutrição, mas, na verdade, o que matou esse paciente? Quem arrisca dizer do que esse paciente morreu? Broncoaspiração, né? Broncopneumonia. Broncopneumonia. Então, essa é a causa da morte. Então, aqui tem que estar escrito bronco de pneumonia. Quando ele coloca desnutrição, ele está fazendo uma referência apenas que o quadro de desnutrição levou ao quadro de desidratação, né? Ele pegou a desnutrição, paciente desidratado, e ele colocou... Eu nem sei se foi esse pensamento que ele teve. Para mim, ele só jogou desnutrição ali. E não foi, tá? Apesar da desidratação fazer parte das síndromes diarreicas, de ser consequência de outros processos infecciosos, com quadro febril intenso, não foi isso que levou à morte. Ele teve um quadro de broncoaspiração. E aí, vamos linkar. Broncopneumonia. O que gerou a broncopneumonia? A broncoaspiração. O que gerou a broncoaspiração? O vômito. O que gerou esse quadro de diarreia, desidratação e vômito? Não está escrito aí, mas usando o nosso raciocínio clínico, a gente chega que esse paciente, ele estava com gastroenterite, diarreia forte, desidratação, estava desnutrido, que é um agravamento, certo? Então, aqui a gente tira que uma das causas que foi dando sequência foi o fato do paciente ter uma gastroenterite. Olha só, a broncopneumonia levou à morte. O que levou à broncopneumonia? A aspiração de vômitos. Se ele aspirou vômito, ele vomitou. E por que ele estava com vômito e diarreia? E aqui você pode colocar vômitos e diarreia? Poderia, tá? Sem problema. Poderia colocar vômitos e diarreia, sem problema aqui. É que a gente focou só o essencial mesmo que levou à causa da morte. O que levou aqui? Gastroenterocolite. Acho que eu falei errado, gastroenterite, eu falo. Gastroenterocolite, que seria o nome certinho. A causa base que agravou foi a desnutrição moderada. E essa causa base que agravou, ela tá aqui na parte 2. Na parte 2, idealmente, você também tem que fazer com um histórico evolutivo. Mas, se você errar o histórico evolutivo da parte 2, não vai fazer tanto problema. Mas na parte 1 você não pode errar. Por quê? Ele não vai ter vomitado primeiro. Se você coloca vômito aqui, vômito, na primeira linha, e broncopneumonia embaixo, você está errando. Não foi o vômito que levou ele à morte. Ele não vomitou até morrer. Então, na primeira linha, é a causa central da morte. E nas outras linhas, é os fatores que foram levando aquela causa central. Parte 1. Na parte 2, a gente começa com quadros de gravidade que o paciente estava apresentando. Então, vamos pensar na parte 2. Um paciente que morreu por edema agudo de pulmão. Então, linha 1, edema agudo de pulmão. Lá na parte 2, esse paciente era obeso, hipertenso e diabético, certo? O que vem primeiro? Obesidade. Que seria aqui, ó, nessa linha aqui, obesidade. E aqui em cima você ia colocar hipertensão e diabetes. Tá? Se tivesse 3 linhas aqui embaixo, obesidade, diabetes e hipertensão na primeira linha. Por quê? Porque a hipertensão é que levou
o quadro de edema agudo pulmonar, que estaria aqui em cima. Então, a hipertensão vem para cima. Certo? Isso eu tô falando de causa base, porque, na verdade, o meu exemplo não foi muito bom, porque se fosse um edema agudo de pulmão, na verdade, estaria edema agudo de pulmão aqui, e aqui estaria hipertensão arterial, tá? E aí, aqui embaixo estaria diabetes, e aqui estaria obesidade. Mas, apesar do exemplo não ter sido muito bom, deu para vocês entenderem o raciocínio? A gente vai treinar. Aqui, esse daqui chama campo 38 e 39. Tá? Esses campos aqui, o 38 de dias e 39 do CID. Eles precisam ser preenchidos. Então, lá na hora, você não vai saber o CID, a não ser que te dê um card com o CID. Mas você vai dizer assim, ó, no campo 38 e no campo 39, eu vou preencher os dias de evolução da doença e o CID das doenças apresentadas. Verbaliza isso para a câmera. E lembra, a cola tá aqui. Eu assusto muito em relação ao que eu tenho que fazer. Se você errar aqui, se você errar isso daqui, você pontuou aqui, você pontuou no começo, lá em cima, quando você se apresentou, riscou os campos brancos, lembrou de assinar e carimbar, tá bom? Então, a nossa meta é pontuar e passar. Não é para sair de uma estação, meu Deus, eu errei, e vai para outra estação e aí erra outra estação. Ninguém precisa gabaritar a estação, a gente precisa pontuar o máximo para poder passar. Então, saiu de uma estação, acabou, esquece, parte para outra, tá? Mas lembre de dizer isso, esse decorrer de prazos. Pelo menos diga que você vai preencher. Se você não conseguir pensar nos prazos na hora, diga que você vai preencher. Vamos para um próximo caso para a gente treinar aqui. Bom, como que ficaria? Tá. Há um mês, teve várias hematemeses. E desde então, queda do estado geral. Percebam que eu estou lendo com calma e estou dando ênfase nas palavras, tá? Quando vocês forem pegar o material que eu enviei no Drive, eu coloquei lá uma sugestão, cronometre. Tente fazer em 8 minutos. Tem 8 minutos para você preencher um atestado de óbito. Então, tenta ler. E ler em voz alta, dando ênfase, faz o seu cérebro entender. Então, no momento que você está lendo, se você identificar a causa da morte, fale. Causa da morte, traumatismo cranial, causado por um acidente automobilístico. No momento que você identificar na sua leitura, verbaliza isso, para não correr risco de esquecer na hora e você se perder. Há um mês, teve várias hematemeses, e desde então, queda no estado geral, palidez acentuada e melena frequente. No dia da internação, 18 de novembro, nova hematemese. Ao exame físico, pressão arterial, ele está com hipotensão, taquicardia. Vai interpretando. Estava hidratada com mucosas descoradas. Positiva. Baço, aumentado, um dedo, fígado aumentado, liso e duro, visto ser paciente procedente de zona endêmica de esquistossomose. Parou. Tem vídeo sobre esquistossomose também. Baço aumentado, fígado aumentado, paciente que veio de zona endêmica de esquistossomose, está aqui a minha causa da morte. Esquistossomose. É a doença que desencadeou a morte, certo? Ela pode ter dando sintomas, porque hepatomegália, esplenomegália é sintoma. Sintoma do quê? Não é a causa da morte, certo? Foi feito o diagnóstico clínico de rotura de varizes esofagianas. Esquistossomose levou à rotura de varizes esofagianas. Ó, vamos formando um raciocínio aqui na nossa cabeça. De hipertensão portal por fibrose hepática esquistossomótica. Então, teve hipertensão portal aí no meio. Esse diagnóstico foi posteriormente confirmado por biópsia hepática. Ele está me dando esse resultado aqui. Peraí que tem alguém entrando aqui. Ai, cadê a janela para eu aceitar? É o Marcelo. Oi, Marcelo. Bom, tá bom. Que eu estava lendo, me perdi no que eu estava lendo. Confirmado por biópsia hepática. Feito o tamponamento das varizes sem resultado. Foi operado dia 19 de novembro. Foi feita esplenectomia, ligadura das veias. Persistiu, porém, a hematemese e a paciente veio a morrer em choque irreversível no dia 22 de novembro. Não realizado a autópsia.
Nesse caso aqui, o atestado médico original, ele não fez nenhuma menção à esquistossomose. O médico foi lá e colocou choque e hemorragia. Ele errou 2 vezes e amplamente. Primeiro que hemorragia do quê? Qual hemorragia? Ele tem hemorragia de várias coisas, né? Cranial, sei lá, hemorragia sanguinante. Então, já está errado aí. Choque é sintoma. O que é que causou esse choque? Então, não entra como causa de morte. Mesmo ele tendo declarado o tempo, ele colocou o tempo aqui, bonitinho, mas a hemorragia não é a causa básica da morte, tá? Ele não referiu nem sequer à mesma localização da hemorragia. Talvez ele até tivesse colocado ali, poderia ajudar, mas ele não colocou. E observe que aqui, ó, tem risquinhos, tá vendo? Ó? Tem risquinhos nos campos que não foram preenchidos. Se vocês estiverem com o papel lá, vocês vão riscar mesmo. Faz esse risquinho chumbrega, não. Faz um riscão assim, ó. Faz um riscão, faz um xizão assim, ó. Risca esses campos, para ficar bem claro que vocês riscaram. Então, vamos aqui. Quem acha que, qual é a causa da morte? A causa base da morte? A causa base eu acho que seria a esquizossomose, né? Então, a causa base, tá, a esquistossomose levou. E a causa imediata da morte? Foi a hipertensão portal, né? Que foi causada pela ruptura das varizes esofagianas. Aí a gente misturou um pouquinho. Mas tá no caminho, muito bem. Esquistossomose. O que a esquistossomose causou nos órgãos? O que ela causa? Antes de chegar na hipertensão, para causar hipertensão portal, o que ela vai causar no fígado? O grande desafio, e por que o INEP erra, é porque não tem todas as informações no enunciado do atestado de óbito. O atestado de óbito é uma consulta clínica, tá? A gente tem que ter um raciocínio ali. Então, se eu tenho esquistossomose e formou esplenomegália, hepatomegália, formou uma fibrose hepática. Se formou, e eu poderia escrever aqui, ó, aqui, na primeira causa, esquistossomose mansônica. Aqui eu poderia escrever fibrose hepática com esplenomegália e hepatomegália. Está colocando tudo. Perdão, uma dúvida. Onde está escrito choque, aí seria a causa base, que seria a esquizossomose. Não. A esquizossomose, não? Não. A causa base, ela não é a causa imediata. A causa base, vamos mudar os termos, assim, para a gente não confundir. A causa imediata é aquilo que levou à morte. A causa base é a base daquilo que desencadeou o efeito. Vamos mudar esses termos, porque esses termos ficam confusos. Então, na primeira linha, é a doença. O que levou? E na última linha, que é essa de baixo para cima, tá? Porque o atestado de óbito ele é feito de baixo para cima, só que a gente não vai fazer isso lá na hora. Então, aqui seria a doença, esquistossomose mansônica. Aqui seria o que causou a morte. O que causou a morte deles foi o choque irreversível, mas choque irreversível. Só choque é sintoma. Só hemorragia é sintoma. Deu para entender? Não sei se eu expliquei. Sim, agora sim. Sim? Beleza. Então, vamos lá no raciocínio. Esquistossomose mansônica. Beleza. O que a esquistossomose causou? Ela causou uma fibrose hepática, aqui vem nessa linha. Tá dando para ver meu sinalzinho aqui? Isso. Uma fibrose hepática, uma hepatomegália e uma esplenomegália. O que essa fibrose causou? Aí eu venho para essa linha. Hipertensão portal com rotura de varizes esofagianas, desculpa. E o que levou à morte, que está no enunciado? O choque irreversível. Choque cardiogênico, choque hipovolêmico. Escreva, tá? Não coloque só o choque, porque choque é sintoma. Entenderam? Entendeu? Desse raciocínio? Onde que a gente... Agora sim. Beleza. Onde que a gente se confundiria? Que é normal se confundir. Talvez ali não ficasse tão óbvio a fibrose hepática. Mas toda a informação, pensa assim, ó, toda a informação do enunciado tem que ir para o atestado de óbito. Então,
peque pela quantidade. Então, pecando pela quantidade, você ia escrever esquistossoma Manzoni aqui, aí você ia procurar o que tem aqui. Poxa, ela fez uma esplectomia. Poxa, ele estava com um diagnóstico de rotura. O que veio primeiro? A hipertensão gera rotura. Então, vou colocar aqui, hipertensão com rotura. Causa-consequência. E aí, eu tenho que, aqui em cima também está falando que ela estava... Hematemese é sintoma. Aumento de fígado, aumento de baço é uma deficiência de órgão. Também é um sintoma, alguma coisa gerou ele. Mas você pode colocar no teu atestado de óbito por pecar por excesso. Você poderia colocar até aqui, assim, ó, hipertensão portal com rotura de varizes esofagianas com hematemese. Poderia colocar. Você está colocando a causa e o sintoma, e você vai pontuar pela causa. Mas o que você não pode colocar é só o sintoma. Então, essa é uma estratégia. Você coloca tudo, ou você desenvolve o teu raciocínio ali para tentar deixar aquele atestado de óbito bem preenchido. Não desesperem, galera. Tem material para vocês treinarem, tá? Vai estar lá no Drive, bonitinho para vocês baixarem e treinarem. Aqui o que eu preciso é que vocês entendam o raciocínio e não fiquem com dúvidas. E a gente vai treinar já. Olha só, aqui seria a forma correta. E olha só, tem poucas informações. Então, você pode pecar pelo excesso. Aquilo que eu falei, esquistossoma Manzoni, fibrose hepática. Poderia colocar fibrose hepática com esplenomegalia e hepatomegalia? Poderia. Pecou pelo excesso, mas pontuou. Hipertensão esofagiana com rotura de varizes esofagianas. Hipertensão portal com rotura de varizes esofagianas? Poderia. E em cima, a causa da morte, choque irreversível. E sempre lembrar de colocar o tempo decorrido. Então, esquistossoma Manzoni, o paciente tinha... Ai, meu Deus, tem que calcular quantos anos ele... Não, anos. Ele tem anos dessa doença, Mais ou menos, olha como que aceita. Não precisa ser tão exato. Joga a favor do sistema. O atestado de óbito aceita isso. Mais ou menos um mês. Então, não precisa ficar perdendo tempo. Nossa, foi 25 dias, foi 28, foi 20, foi 30. Quantos dias foi? Mais ou menos um mês. O sistema aceita isso. E o choque, quando ele deu o choque que ele arruinou, foram 2 dias. Tá? Vamos treinar mais um. Há 20 anos, teve febre reumática, apresentando como complicação estenose mitral. Há 5 anos, vem apresentando insuficiência cardíaca congestiva. Aqui tá tão bonitinho que a historinha tá na ordem. Vai prestando atenção. Com compensação após tratamento. Ultimamente, o quadro se agravou, sendo que a insuficiência cardíaca tornou-se irreversível. Faleceu com esse quadro. Há 4 anos, ele volta lá. Foi constatado ter hipertensão arterial, que evoluiu entre os níveis tarará, tarará, tarará. O que o médico fez aqui? Ele colocou como a causa terminal a estenose mitral e como a causa base a insuficiência cardíaca. Tá. Ele informou que esta última foi causa daquela, tá? Então tem um erro em relação à sequência. Vocês entendem essa sequência? Porque o que causa a insuficiência cardíaca? A estenose mitral ou a estenose mitral causa insuficiência cardíaca? A estenose mitral causa a insuficiência cardíaca. Perfeito. Então, esse médico que preencheu isso daí, boiou na maionese. E ele nem preencheu os tempos. Não sei se vocês estão enxergando aqui. Então, isso daqui, pelo menos verbalize o preenchimento, porque pode ser que tenha ponto para isso, tá bom? E ele colocou a bendita da febre reumática como uma doença, né, que está vindo ali. Essa febre reumática, se a gente parar para pensar, ela é a causa. Então, o que seria certo aqui? Febre reumática levou à insuficiência cardíaca, que levou a um quadro de estenose mitral. Entendem? Falei o contrário, ninguém me corrigiu. Febre reumática levou a um quadro de estenose mitral e a quase da morte com insuficiência cardíaca. E ele, constatado com hipertensão arterial aqui no lugar da febre reumática, seria hipertensão
arterial. Esse caso é mais fácil, né? A historinha já tá bonitinha ali. E eu acredito de verdade que vai vir se vier atestado de óbito, vem uma historinha bonitinha. Então é só uma questão de você ler com calma. Mas eu comecei pelos quadros mais difíceis para fazer vocês terem entendimento desse raciocínio. Porque a gente se prepara para o mais difícil, né? Preparo difícil, jogo fácil, treino difícil, jogo fácil, negócio assim. Mas eu acredito que vai vir nesse tipo. Esse caso aqui, vocês tiveram dúvida? Não? Não, doutor, perfeito. Não. Perfeito, beleza. Então, vamos treinar agora. Vamos treinar. Tirei casos que estão ali na internet, bonitinho. E, deixa eu ver. Vou escolher Virgínia. Vamos treinar, Virgínia? Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não. Pode ler o seu caso clínico e explicar para mim como que você preencheria o atestado de óbito. Eu vou te ajudando, sem problema. Mulher com 39 anos, 5 gestações anteriores, na 15ª semana de gestação, com história de pequenos sangramentos. Foi internada com diagnóstico ecográfico de mola, idadiforme e submetida a esvaziamento uterino por aspiração a vácuo e curetagem uterina, com retirada de grande quantidade de material com vesículas. Apresentou um sangramento intenso. Ao ser encaminhada para a histerectomia, houve choque hipovolêmico e evoluiu com óbito. Causa da morte. Choque hipovolêmico. Perfeito. Na primeira linha, choque hipovolêmico. O que levou o choque hipovolêmico? O que levou? Eu ia falar de uma forma e ia tentar ajudar, eu ia dar a resposta. O que levou esse choque hipovolêmico? O que ela teve que fez ela chegar nesse choque? Você quer que eu fale de a letra B, por exemplo? Isso. A letra B, eu colocaria que, ao realizar a cirurgia, né, a histerectomia, ela evoluiu para choque, hemorragia, né? Então. Mas a cirurgia foi tratamento. Ah, tá. Então foi... Ah, tá. Então, é o tratamento. Seria um tratamento... Mola e datiforme. A mola e datiforme. Tá. Tá indo bem, tá indo pelo caminho. Tem uma coisinha aí pra gente mexer. A mola e datiforme. O que a mola e datiforme causou no útero dela? Por que ela teve que ir para uma histerectomia? Por que ela teve que ir para uma hemorragia? O que causa? Pós-parto. O que causa hemorragia? Principal causa de hemorragia no pós-parto? Uns uterinos lá. Atonia uterina, perfeito. A mole datiforme, a gente avalia a paciente, depois que ela é retirada, como se fosse um pós-parto imediato, os cuidados da paciente. Porque a paciente dá luz de alguma forma ali àquela coisa, né, que é a mola toda. Então, a primeira hora de cuidado da paciente, quando a gente faz curetagem, pode ser na mola, pode ser em aborto, a primeira hora é protocolo pós-operatório. Então, né? Então, a gente tem esse cuidado com a paciente ali depois que ela teve que ela pariu. Né? Foi a curetagem, mas enfim. Então, o raciocínio está muito bom. Ela teve mole datiforme, que até aí não é para causar hemorragia, mas ela teve uma hemorragia, então da mole datiforme ela vem para uma atonia uterina. Da atonia uterina, ela vem para um choque hipovolêmico. E tudo isso aconteceu por quê? Porque ela estava gestante, né? Ela engravidou. No caso, engravidou não, falei errado. Tudo isso porque ela teve a mole datiforme, mas qual é o fator de risco para essa paciente? A gestação. A gestação, 5 gestações anteriores. Então, vamos ver como é que... Tem que colocar a causa base lá embaixo, lá. 5 gestações anteriores? Multípara. Multípara. Ah, tá. Multípara. A gente vai colocar. Aqui não está, mas está errado isso aqui, a gente tem que colocar. Mole datiforme, evoluiu para uma atonia uterina, veio para um choque hipovolêmico, e aqui embaixo o fator de risco é multípara, porque é um fator de risco para a mola. Certo? Tá?
Vamos treinar de novo. Vamos ver quem eu vou escolher aqui. A Leia tá interagindo bastante. Cadê o Lucas? Lucas, vamos estrear você aqui. A Leia interagiu bastante. Opa, bom. Bom. Vamos lá, Lucas. O que a gente faria aqui? Tá, vamos lá. Homem de 70 anos, obeso e portador de diabetes mellitus tipo 2. Iniciou quadro de tosse, febre, mialgia e desconforto respiratório progressivo, com necessidade de ventilação mecânica invasiva. Evoluiu a óbito devido à insuficiência respiratória aguda. Realizou PCR, que foi detectado por SARS-CoV-2. Tá. A causa iminente é a insuficiência respiratória aguda, Perfeito. que foi se dada pelo SARS-CoV-2. Não, na verdade é pela ventilação mecânica invasiva e depois SARS-CoV-2. Ventilação mecânica invasiva é tratamento. Não entra no atestado. Tá, beleza. Então vamos lá. Insuficiência respiratória aguda, que foi pelo SARS-CoV-2, né? Covid. Tem um ajustezinho aí, igual o raciocínio ali da Virgínia, mas tá indo muito bem. E se eu te Tá, falasse então que esse... peraí. Então deixa eu pensar, peraí. Deixa. Pode dar uma ajuda? Sim, vai, beleza. Por que o Covid mata? Pela infecção viral? Pela insuficiência respiratória? Por hipoxemia? Por que ele causa tudo isso? É hipoxemia? Qual foi o grande problema do Covid? Que a gente não sabia tratar. Vou ajudar. O Covid, ele causa uma pneumonia viral. E a pneumonia viral, ela não se comporta como as pneumonias virais que a gente conhece e não se comporta como a pneumonia bacteriana, que é o que todo mundo está acostumado para tratar. Então, Covid é a sua doença, porque não é todo o Covid que mata. Qual é o Covid que mata? O que evolui para uma pneumonia. Então, Covid vai para uma pneumonia viral, não posso colocar só pneumonia, é a brincadeira do choque, pneumonia viral, e aí depois eu vou para uma insuficiência respiratória aguda grave. A gente sempre vai brincar com crônico com agudo, tá? Tá. Perfeito seu raciocínio. E se eu falasse que esse paciente é obeso e diabético? Eu acho que não é causa agravadora, eu colocaria em branco. Você colocaria em branco? É obeso, talvez, né? Obeso primeiro, depois diabetes. Isso, os dois, obesidade e depois diabetes. Por que você colocaria a obesidade primeiro e não a diabetes? Por comorbidade mesmo. Por comorbidade. Porque a obesidade tem mais relação de agravamento do COVID do que a diabetes. Então, na parte 2, você fez exatamente esse raciocínio. Na linha 2, na parte 2, desculpa, na primeira linha da parte 2, a gente vai colocar... Deixa eu mostrar a resposta, porque fica mais fácil explicar o que eu estou falando. Tá. Na primeira linha da parte 2, a gente vai colocar a obesidade, porque a obesidade tem mais fator de comorbidade para o COVID do que a própria diabetes. Mas se por acaso vocês tivessem trocado, colocasse diabetes primeiro e obesidade, nessa parte 2 não tem tanto problema não estar numa ordem de afetação. Mas a parte 1 precisa ter uma cronologia. Tá. Foi muito bem, é isso aí. E como que pega esses macetezinhos, assim, de lembrar, pô, pneumonia viral, ou, pô, atonia uterina, né? Então, a gente tem que tratar o atestado de óbito como sendo uma consulta clínica. A gente tem que ir estudando os temas e indo desenvolvendo esse raciocínio. É uma consulta clínica. Finge que o atestado de óbito é o teu paciente, só que não tem pergunta para você fazer. Então, a todo momento, quando vocês forem pegar o material, vocês vão se perguntar: isso é sintoma? 3 perguntinhas. É sintoma ou tratamento? E o que levou a isso? Tá? É causa base ou foi levado a isso? Isso ajuda muito a estudar. E a gente vai treinando.
Vamos treinando. Mas os materiais que tá no Drive, que é para ajudar no raciocínio, eles também ajudam nessa parte de formulação, de entender o que que é o quê. Não sei se alguém chegou a fazer o material de mole datiforme já? Não, ninguém chegou a pegar o material. Mas eles vão ajudar. Só que daí, agora que vocês pegarem para estudar, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me mandando mensagem, a gente vai debatendo. Porque vai ter que ser estudando mesmo e tentando montar esse raciocínio clínico. Tá bom? Fechou, obrigado, viu? Isso, imagina. Gabriel tá por aí? Não, vou dar um tempo pro Gabriel. Adriele. Oi, Oi, Dri, tudo bom? certo. Ixi, essa voz da Dri já tá tipo, ai, me esquece. Adorei. Vamos lá. Dri, como que você faria aqui? Tá, é pra eu ler, né? Uhum. Homem de 59 anos, tabaco, hipertensão arterial e obesidade. Apresentou intensa dor em região precordial iniciada 24 horas, com piora progressiva. Deu a entrada no serviço de saúde e evoluiu a óbito poucas horas após, sem resposta a manobras de reanimação. O eletrocardiograma evidenciou fibrilação ventricular. Ok, vou de baixo para cima. Uhum. O que que matou esse paciente? Ah, o que matou? Tá. Não, indo de baixo para cima, eu iria. Eu não sei se eu colocaria primeiro obesidade ou dislipidemia. Fibrilação ventricular. Foi a fibrilação ventricular, o último. Mas seria a fibrilação ventricular. Isso, você tá aí embaixo, obesidade. Aí em cima você colocaria dislipidemia. Porque, ó, vamos pensar assim, a Exatamente. obesidade, quem vem primeiro? A dislipidemia, que é o colesterol ali alto, ou a obesidade? É isso que eu tô me perguntando. Mas eu colocaria primeiro obesidade e depois dislipidemia. Ok. E aí ele tem mais uma questão, ele tem A Atenção. hipertensão arterial, hipertensão arterial. Fechou. não a fibrilação ventricular. E aí agora vamos para a parte A, para a primeira parte. O que que a gente colocaria? Qual é a doença base dele? A dislipidemia, a hipertensão, a obesidade desenvolveu qual doença? Atenção arterial. A hipertensão arterial. Não, POC? não. Ah, não, peraí, calma aí. Calma, gente. Calma. O que é dislipidemia, a hipertensão e a obesidade Desenvolveram nesse paciente. Por que que o paciente tem um infarto? Por que que acontece um infarto? Porque Por causa da placa? Placa, aterosclerose. Olha o raciocínio clínico vindo aqui. Então, a dislipidemia, a hipertensão arterial e a obesidade desenvolveram uma doença chamada aterosclerose coronariana. Concordamos? A aterosclerose fez esse paciente ter um infarto. E o infarto deu um quadro de fibrilação ventricular. E aí esse paciente veio a óbito. Vamos ver se é isso a resposta? Uhum. É essa a resposta. E tá vendo que na mesma linha eu posso colocar coisas juntas. Obesidade, dislipidemia e hipertensão. Desenvolveu uma aterosclerose coronariana. Então pensa, o que é a doença? A doença é isso. Nada impede vocês de começarem a preencher na ficha de vocês assim, ó, causa da morte. Coloca a primeira causa da morte. Pá. Aí depois vocês pensam na doença. Aí vocês vêm na última linha aqui na D e coloca a doença. Colocou a doença. Não tem nada para preencher nas duas linhas do meio, você pode riscar as duas linhas do meio, não tem problema. Ah, eu fiz pulado, não tem problema. Tá, mas você fez certo. Colocou a doença base. Da doença base, você pensa se tem progressões para chegar lá. E esse raciocínio que a Adriele fez foi perfeito. Ela veio de baixo para cima. É a estratégia da Adriele. Perfeito. A minha estratégia é começar com a causa da doença. Eu já meto a doença aqui. E depois eu venho pensando. Não tem problema. Isso é muito pessoal, porque vai do teu raciocínio, como que você racionaliza aquilo. Mas foi muito bem, Bri.
Alguma dúvida? Não. Vamos para a próxima, então. Vamos lá, Gabriel. Agora vamos com você. Te judiar um pouquinho. Vamos lá. Mulher com 35 anos, 5 gestações anteriores, 15ª gestação, semana de gestação com história de pequenos sangramentos. Foi internada com Isso aqui repetiu, não foi? Vai lendo. Foi Repetiu. internada, foi internada com diagnóstico Vamos passar ecográfico. outro. Peraí, repetiu, desculpa. É, Acabei botando errado. Vai lendo. E minha cabeça tá aqui. Tô pensando no que eu tava preenchendo já na minha cabeça. vamos Aqui. lá. Aí, ó. Homem com 75 anos, cumprindo quarentena domiciliar após diagnóstico confirmado para COVID e com sintomas típicos da doença. Sofreu queda por escorregão dentro do banheiro. Foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital, onde fez cirurgia em virtude de traumatismo crânioencefálico. Morreu após 2 dias. Aí, no A, da primeira parte, acho que a causa da morte colocaria o traumatismo crânioencefálico, certo? Vai. Continua. Foi na Tá. escorrida. Uhum. Tô aqui pensando agora a relação disso do acidente dele com Covid. Calma. O que levou ao traumatismo crânioencefálico? O que causou o traumatismo? Ele caiu. Ele caiu. Então, você concorda que queda por escorregão vem na linha de baixo e na linha de cima tem que vir traumatismo? Na linha de baixo você falou B? Não. Embaixo do traumatismo. Esquece o A e o B. Tá. Você escreveu traumatismo, certo? O que causou o traumatismo? A queda? Então, a queda. Você vai escrever a queda na linha de cima do traumatismo ou na linha de baixo? Na de baixo. Na de baixo. Então, a gente não sabe ainda onde parte 1, parte 2, a gente não sabe. Na linha de baixo. Fechou. Então, você sabe que aqui tá vinculado os dois, né? Uhum. Beleza. Por que ele caiu? Porque ele estava com sintoma típico da doença. Perfeito. Então, o COVID entra como um fator determinante ou uma comorbidade? Porque você tem certeza que foi por causa do COVID? Não dá para ter certeza. Então, o COVID Qualquer entra. pessoa pode cair sem querer, né? Perfeito. É o raciocínio da hipertensão, da dislipidemia, da obesidade. Eu não tenho Uhum. certeza. Tem relação, mas não tenho certeza. Tem gente que é magro e tem aterosclerose. Então, é uma relação de gravidade. Então, onde que eu vou colocar o COVID? Na parte A ou na parte B? Na parte 1 ou na parte 2? Dá 2. Na 2. Então, o COVID entra na 2. Aí, agora, aqui tem um pequeno pegadinha que é o seguinte. Todo traumatismo é a pegadinha da sepse, é falência múltipla de órgãos. É o raciocínio clínico que a gente tem que ter ali. Mas você está indo muito bem. Todo traumatismo crânioencefálico, ele mata? Não. O que mata? Por que o paciente morre? Ele pode ter tido uma hemorragia cranial. Pode ter tido uma hemorragia cranial. E aí, o que acontece com a estrutura cerebral? Ela é comprimida. Então, o traumatismo crânioencefálico, ele resulta em um edema cerebral. Então, não está escrito ali, mas a causa da morte desse paciente é um edema cerebral, causado por um traumatismo crânioencefálico, causado por uma queda por escorregão. Entendi. E a causa base é COVID. Se você tivesse errado o edema cerebral, não tem problema. É isso que eu estou dizendo. Poderia ter colocado complicações do traumatismo crânioencefálico? Poderia. E é uma puta da sacanagem colocar isso, que a gente ia brigar até o fim do recurso para você, porque não tem como a gente especificar. Vai que foi uma hemorragia, não necessariamente um edema. Uhum. Gostei do seu raciocínio, mandou bem. E o importante aqui é entender que se vocês esquecerem de preencher alguma linha, não sofre. Esqueci de colocar edema cerebral, mas lindamente eu consegui colocar traumatismo e a queda embaixo. E lá em relacionados, eu coloquei o COVID. Vocês já pontuaram até aqui. Não pontuou inteiro, mas vocês vão perder décimos de ponto. 0,3, 0,5 no máximo. E olha tudo que vocês já fizeram. Lembrou de colocar o dia, que vocês vão colocar o dia. Aí você volta no final e avalia o dia. Lembrou de colocar o CID, lembrou de riscar o que está em branco, lembrou de colocar a sua identificação, o seu carimbo e a sua assinatura.
E você vai assistir o meu vídeo e vai falar das vias. A via amarela, a via branca, eu vou entregar para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Quem vai preencher esse atestado é o médico do IML, não é. Você vai deixar tudo isso bonitinho, verbalizado no vídeo. E você vai pontuar. Ver a nossa resposta. Perfeito. Ó, um dia, 2 dias, 2 dias, há 10 dias ele estava com Covid. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Foi rápida, né? Foi rápida. Eu achei que foi rápida, mas eu gosto desse tema. E é um tema Muito que... bom, prof. Obrigada. Muito dinâmica. Obrigada. É um tema que exige um pouquinho de raciocínio ali da gente, então não adianta eu trazer 10 mil temas numa aula, sendo que vocês precisam entender e precisam treinar. Então, depois peguem esse material que vai estar lá. Se eu não me engano, vai ser liberado na 9ª semana. E vai ser liberado com aqueles 3 materiais que eu falei no começo da aula. E treinem, e aí, se vocês tiverem dúvida, pode mandar para mim. Não entendi por que é isso aqui. Aí a gente vai debatendo. Certo, galera? Sim, certo. Certo. Obrigada. Obrigada. Tem que Aproveitando sacar que nem tudo tá escrito, né? É. Nem tudo tá escrito. Nem tudo está escrito. Esse é o grande desafio do atestado de óbito, que é por isso que o INEP pega, o pessoal consegue derrubar. Por exemplo, o raciocínio que o Gabriel teve agora, que ele falou, se eu colocasse complicações, a gente conseguiria brigar no recurso contra o INEP. Complicações decorridas do trauma crânioencefálico. Eu não sei qual complicação, poderia ser um edema, poderia ser uma hemorragia. Verdade. Faz até mais sentido, né? Porque o edema seria um chute. Entendeu? Então, É assim... para ter um edema, no caso. Pois é. Então, assim, por isso que isso daqui é de questão anterior, tá? Questão de prova deles. Essa aqui. Podem procurar lá. Então, assim, por isso que dá muito recurso. E isso é uma coisa boa pra gente. Recurso é bom pra gente. Pior seria se não tivesse. Nossa, eu fui pro recurso, eles corrigiram mal. Que bom! Já pensou se não tivesse recurso? Recurso é onde a gente briga com eles. E aí, como eles dão trabalho pra gente, vai dar trabalho pra eles até o final. Então, daria recurso. Se cair, vai dar recurso. Vai dar muito recurso, porque permite essas interpretações. Então, é importante que vocês não errem as sequências, para não perder ponto por bobeira. Desculpa, uma dúvida. Caso tivesse colocado traumatismo crânioencefálico como principal, aí erraria, certo? Aí é ponto perdido totalmente. Se você não tivesse colocado consequências do traumatismo crânioencefálico, a gente ia tentar brigar com eles, porque foi uma causa da morte, foi o traumatismo crânioencefálico. Mas é o raciocínio da sepse e da falência múltipla de órgãos, é uma consequência de. Vocês entenderam bem esse raciocínio da sepse e da falência? Ela causa uma falência, mas o que ela é causada? Por quê? Por conta da sepse. O traumatismo. Beleza, teve um traumatismo, mas o que ele causa? Né? Se vocês colocassem na primeira linha o traumatismo, a gente ia brigar, mas já não teria tanta garantia. Porque acaba sendo uma pegadinha, né? Acaba acontecendo. Esse momento que eu falo e vocês ficam em silêncio, me dá um desespero interno, que eu não sei se vocês estão querendo cortar o pulso, eu não sei se eu me fiz entender, eu não sei. Entendemos. Então tá. Acontece de ter esses temas que não são tão preto no branco, mas a gente vai pontuar de alguma forma. Isso que é importante. Galera, então é isso. Eu vou ficar aqui na chamada com a Leia, que a gente precisa montar. Oi, Gustavo! Eu nem vi você entrando. Que eu aceitei, desculpa, acho que eu coloquei aceitar todos e não te vi. Tudo bom, meu amor? Sou apaixonada pelo Gustavo, gente. Desculpa, o Gustavo levou meu coração. Mentira, eu amo todos vocês. Então é isso, galera. Vamos descansar, voltar. Coloca o nome de vocês na lista, por favor, para a gente fazer estação. Quem não tem plataforma, bora providenciar uma plataforma, porque já deu. Essa semana esquece edital. Bota na cabeça de vocês que a prova é amanhã. Cada dia. Hoje eu vou estudar como se a prova fosse amanhã. No outro dia eu vou estudar como se a prova fosse amanhã. Esquece edital. Agora é reta final, é estudar focado. Yuri, Pode falar. vai ter à noite? Ou no final da tarde?
Os horários de atendimento? Não entendi a pergunta, Vi. É porque, tipo assim, pelo que tá lá na planilha, tinha manhã e tarde. E manhã e tarde para quem trabalha só se for no final da tarde. Não, é porque então a gente não colocou noite. Cadê o Marcelo? O Marcelo tá aqui? Não, mas vai ter a noite. Eu sei que o pessoal trabalha, vai ter a noite. Ô, Ah, Yuli, tá. tem noite, sim. Tem manhã, tarde e noite. Ah, tá. Então tem noite, Vi. Tá bom. Eu coloquei lá na noite. Tá bom? Eu tô vendo aqui, tem noite mesmo. Tem noite? Tem noite, sim. Podem escolher, tá bom? Uma pergunta, vai ficar fixo o dia? Ou a gente vai trocando? Os nossos encontros presenciais? O da lista aqui da dupla. Não. Bom, não... Fixo. Pode ser, se você quiser ficar fixo nesse dia, não tem problema. Eu e o Marcelo a gente vai trocando pra te atender, não tem problema. Entendi. Tá bom, então. Tá? Mas se precisar trocar, semana que vem eu preciso trocar, porque a gente sempre manda. Porque eu sei que a cada semana é de um jeito, tá? A gente sempre manda. E se você quiser sempre escolher esse horário, não tem problema não, Tá bom. tá? E aí a gente troca. Se você fez essa semana com o Marcelo, eu sei que semana que vem você está comigo. Inclusive, você fugiu de um individual comigo, hein? Mas eu vou te- Fugi? Fugiu. Ah, então a gente paga ele por essa semana, não. Tá bom. E deixa eu falar que eu ia falar mais. Ah, tá. Lembrando, semana que vem, na terça, não tem aula ao vivo. A gente vai dar a terça, vocês vão fingir que tem aula. Vocês vão sentar na frente do computador e vão assistir os vídeos que vocês não estão assistindo. Então, vocês vão. Não é que não tem nada da mentoria. Tem. A mentoria tá valendo agora. Não tem mais desculpa. Vocês vão sentar e assistir vídeo. Netflix, Yuliflix, Marcelflix. Nossa, que horror. Ficar ouvindo minha voz, vendo minha cara, eles vão sonhar que a minha voz está clara. Gente, esses vídeos ficaram horríveis de imagem. Eu me acho um espantalho. Botei uma luz, me senti branco. Falei, importante é o conteúdo. Cachorrada Flix. E tem, viu? E tem. Para cada teminha, assim, quando eu lembrava de alguma coisa, tal coisa eles vão falar assim, 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 ó. Tal coisa eles vão falar assim, assim, assim. Então, semana que vem é vídeo. E aí, na quinta, tem encontro ao vivo. E vai ter umas dinâmicas diferentes semana que vem. É isso. Podem descansar. Fiquem com Deus. Um beijo. Tava com saudade de vocês. Peguem firme. Chega de moleza. Acabou. Boa noite a todos. Boa Obrigada. noite. Beijo. Beijos. Tudo bom, Leia? Oi, Tudo tudo bem? bem? Prazer te conhecer. Oi, Leia. Prazer. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou Tudo feia, bem, mas o graças Marcelo é mais. Há quem pense o contrário. Deixa eu parar de gravar, tô gravando. Peraí. Antes de a gente começar a falar as besteiras, deixa eu parar de gravar.